Boa tarde, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Nesse momento eu entro ao vivo com vocês aqui, trazendo uma palavra para os nossos corações. Você que me assiste, você que quer me assistir, Deus te abençoe, Deus te dê graça para você superar todas essas escassez que está acontecendo aí na sua casa, na sua família, seu ministério. Deus abençoe a todos vocês. Como eu falei ontem, hoje eu vou falar sobre o brotar da figueira, que é o 7º sinal da volta de Jesus. Ok? Eu convido você para lermos uma palavra que está em Mateus capítulo 24 e o versículo 34. Mateus 24, 34. Que diz assim: Porque em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando Jesus estava lá no monte, falando com seus discípulos, ele falou sobre vários sinais da sua vinda. E um dos sinais foi o brotar da figueira. Eu vou ler para vocês aqui. Se você tiver Bíblia aí na sua mão, aí perto de você, pega aí e abra comigo. Fica a sua Bíblia aberta nesta tarde, para que nós possamos ler essa palavra junto, ok? Mateus 24, 34. Diz assim, eu vou ler o texto para você que é melhor para entender. Mateus 24, 34, 35. Diz assim, ó: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ok? Versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? Essa aqui é a palavra do Senhor. Então, passará, porque na verdade vos digo que não passará esta geração. A geração daqueles que estavam lá com ele, inclusive a nossa. Ok? Um dos eventos que Jesus destacou como um sinal iminente de sua volta foi o renascimento da nação de Israel, que ocorreu em 14 de maio de 1948. Essa profecia está contida em diversos livros da Bíblia. Pai do Senhor Alex. Está contido em diversos livros da Bíblia. Por exemplo, em Isaías. Vamos ler a Bíblia? Isaías, capítulo 24, e o versículo de número 6. 24, 6 de Isaías. Ele vai dizer assim, o profeta já profetizando acerca de Israel. Ele diz assim, olha: Por isso, Isaías 24, 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados.
Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens escaparão. Isaías profetizando aqui o que iria acontecer em Israel. 70 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, apareceu um camarada em Jerusalém, tem vários nomes deles, como Bar Jesus, Bar Cocheba, e outros nomes que a teologia fala. Entrou mais ou menos com uns 4.000 homens na cidade de Jerusalém e queimou a cidade, principalmente o templo. Quando Jesus disse que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado, foi queimado e tocado fogo na cidade, queimou a cidade, o templo, foi uma destruição total. Mas Isaías já tinha profetizado, Isaías já tinha visto na visão celestial, ele já tinha visto isso aqui. Se nós for lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 37, nós vamos ver a mesma coisa. Ezequiel falando sobre a destruição de Jerusalém. Se nós for lá para o livro de Amós, no capítulo 9, verso 14 e 15, vamos ver se nós achamos Amós. Amós. Amós 9, 14 e 15. Olha o que o profeta falou aqui. E removerei o cativeiro do meu povo, Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão os frutos. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Deus manda Isaías falar que Israel ia passar por um processo muito forte de destruição. Mas depois da destruição, Deus está dizendo aqui que Ele vai trazer o povo de volta para a cidade, vai reconstruir a cidade, vai plantar suas vinhas, vai colher, tomar do vinho daqueles plantou. Mateus 24, 32 a 35. Mateus 24, 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se nós vamos mais adiante, lá no irmão Lucas, no capítulo 21, e o versículo 29, 21, 29 e 30, 21, 29 e o verso 30, diz assim: E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Ok? Então tudo que está acontecendo hoje na terra, no mundo, são os cumprimentos da palavra de Deus e que Ele está perto para voltar para buscar os seus escolhidos. Então, queridos, eu vou passar para o nosso pequeno estudo algumas interpretações para você entender melhor esta palavra, ok? Então, assim, e principalmente no sermão profético, Jesus, quando ele profere a parábola da figueira em seu sermão, o Senhor falou de destruição, falou também de sofrimento, também falou de julgamento e também falou de renascimento. Essas predições eram para duas gerações específicas, mas para que você entenda melhor, vamos aprender primeiro o que é geração segundo conceitos bíblicos. Segundo os conceitos bíblicos, o que é geração? Geração é o tempo em média de vida de um ser humano. Nas primeiras gerações, até Noé, a média de vida era de 850 anos. A média de vida do homem era de 850 anos. Ok? Gênesis capítulo 9, versículo 29. Vai falar, me parece, sobre isso. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 9. O versículo também é o 29. Ok? Diz assim. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Após o dilúvio, essa média caiu para 120 anos. E depois Moisés indica que essa média seria ainda menor, diminuiria para 70 anos. Gênesis, Noé durou 900 e poucos anos. Então vamos voltar lá para Gênesis capítulo 6, versículo 3. Nós vamos ver que muitas pessoas, outros 6:3, vou ler aqui para você, para entender melhor. Assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. De 900 e poucos anos que Noé viveu, depois do dilúvio, Deus agora disse que só ia dar 120 anos. O quê? 120 anos. Depois Moisés, no Salmo 90, verso 10, ele diz, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E o que passar disso será só cansaço e enfado. Salmo 90, versículo 10. Olha a profecia de Noé, de Moisés. Podemos concluir então, irmãos, que a nossa geração é equivalente a 70 anos. Porque, como já falei para vocês, as predições que Jesus fez em seu sermão era para duas gerações específicas. Duas gerações específicas. Cada uma em época diferente. A primeira geração que Jesus se referiu foi a que conviveu com ele, mas não aceitou sua doutrina. Um dia antes de seu revelador sermão,
Jesus amaldiçoou uma figueira, uma árvore que simbolizava ou que simboliza Israel, que não tinha fruto, fazendo-a secar. Mateus escreveu isso no capítulo 21, versículo 18 e o versículo 19. Diz: eu andando, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Vamos ler na Bíblia, para nós entender melhor. Mateus 21, 18 e o 19, ok? Mateus 21, o versículo é o 18 e o 19. Olha o que ele diz aqui, irmão. Pega a sua Bíblia lá. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O quê? A figueira secou imediatamente. Quando eles voltaram no outro dia, a figueira estava seca. Não tinha fruto, nem folha. Tinha caído todas as folhas, tinha secado. E os discípulos ficaram preocupados com aquilo. Disseram para Jesus: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. Ontem eu falei sobre o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus que Ele dá para os seus servos, para dominar a natureza. Mas vamos deixar os milagres para outro dia. Eu quero concluir esta palavra, mas eu estou com um pouco de dor de cabeça. Eu estou fazendo isso aqui porque eu prometi. E eu gosto sempre de manter a minha palavra. Eu passei ruim à noite. E amanheci também não bem. E até agora não estou muito bem. Com muita dor de cabeça, dor no corpo. Mas eu estou aqui na presença de Deus. E se foi Deus, na realidade, que me revelou esta palavra para me falar ao povo, então isso aqui é uma fichinha para Deus. Daqui a pouco eu vou tomar um comprimido e vai passar tudo isso em nome de Jesus. Eu creio. Seus discípulos não entenderam, mas essa atitude de Jesus indicava que ele estava se referindo a Israel, pois o ato ocorrido com a figueira estéril era uma profecia simbólica de que, por causa da esterilidade espiritual de Israel, que ocasionou a rejeição por parte dos judeus a Jesus. A ira divina seria derramada sobre aquela geração incrédula. E o castigo que ele predisse aconteceu. Veio a ela exatamente 70 anos depois do nascimento de Cristo. É aquilo que eu falei antes para vocês, né? Mateus capítulo 23, versículo 36, 23, 36, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, por favor. 23, 36, diz assim: em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. No capítulo 24, verso 2, ele diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Eu não sei se está dando para os irmãos entenderem, mas tudo que Jesus falou, ele falou bem claro, para que cada um de nós pudesse ver isso aqui. Quando nós vemos que tudo isso está acontecendo, é um sinal de que ele está bem próximo de vir buscar os seus escolhidos. Está bem próximo de vir buscar a igreja. E é por causa disso que Jesus sempre desperta um e outro para falar do seu amor. Anteontem eu falei para, eu creio, para umas 50 pessoas que me assistiram. Eu fico feliz porque é mesmo que eu esteja numa congregação passando uma palavra para o povo. E ontem foi menos, não deu para me ver direito, a bateria do celular acabou. E hoje, até agora, não sei quantos tem, porque está meio escuro aqui, não dá para ver embaixo. Mas se você estiver gostando dessa palavra, assista até o final. Hoje eu não vou demorar, eu vou falar só apenas desse sinal. Como eu falei para vocês, eu não estou me sentindo muito bem de saúde. Então vamos continuar. O nascimento, 70 anos depois do nascimento de Cristo, aconteceu o que Jesus profetizou com a figueira. Ela secou. E ele prometeu que dizendo assim, onde foi que eu li? O versículo 12. Jesus, porém, ele disse, não veja tudo isto, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Ou seja, todas as palavras que eu falei para vocês, ele dizendo, vai acontecer na íntegra. É só vocês esperarem e acreditarem, que vocês vão ver. Glória a Deus. Época em que Israel foi atacada por Roma, no comando de Tito, obedecendo às ordens do seu pai, o imperador Diocleciano, que destruiu Jerusalém, causando assim a dispersão do povo judeu, que se espalhou pelo mundo. Vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, querido, nós estamos acomodados. Às vezes nós estamos tão acomodados. Nós estamos ganhando bem, estamos comendo bem. Nossa geladeira está cheia, nossa família está bem. Nossa congregação está bem, nossos familiares, nossos irmãos. E nós nos acomodamos apenas dentro de 4 paredes. E ficamos ali anos. Mesmo culto, mesmos hinos, mesma palavra. E não ficamos acomodados. Não saímos para fazer o trabalho de Deus, para evangelizar, para aumentar mais o povo na congregação, para salvar as almas. Deus faz com que nós passamos por algumas perseguições, por alguns apertos, até mesmo de saúde, falta de alimento. Vou dizer uma coisa para vocês, a primeira coisa que Deus faz com o homem, quando ele se acomoda, que não quer fazer a vontade de Deus, que ele não quer trabalhar para Deus, a primeira coisa que Deus faz com ele é fazer ele passar fome. Porque a fome joga o homem na lona. Eu quero ver um forte para a fome. Então a primeira coisa que Deus faz é fazer com que o homem, a pessoa passe fome, passe necessidade, que é para ele se humilhar e buscar a Deus. Quando as crianças começam a pedir pão, começam a pedir comida e não tem. O que é que ele vai fazer? Ele vai para os pés do Senhor, porque é só onde tem a solução. É nos pés do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus fez isso com Israel. Porque o povo acomodado, rejeitaram a palavra, não quiseram saber, desprezaram a Jesus, seus discípulos. Aí Deus disse assim, deixa que eu vou dar um aperto em vocês. Aí manda Constantino invadir a cidade, a nação, toca fogo, quebra tudo, bota todo mundo para fora da cidade e toma conta da cidade. Aí o que foi que aconteceu? Se dispersaram e foram buscar a presença de Deus. O quê? A segunda geração que o Senhor mencionou em seu sermão foi a que veria o florescimento da figueira. No dia seguinte, após ter feito a figueira secar, o Senhor mandou que seus discípulos lembrassem da figueira e observassem que
ela iria florescer de novo. Não a figueira que ele amaldiçoara, mas a figueira Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que Israel iria renascer em um determinado tempo de sua história. E a figueira brotou. O milagre do renascimento de Israel ocorreu de forma emocionante, em cumprimento às profecias bíblicas de Jesus e dos profetas. Olha, veja o que Isaías fala no capítulo 66, versículo 8. Poder-se-ia uma terra, poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66, verso 8. Isaías profetizando que isso ia acontecer com Israel. Mas logo depois Israel iria renascer. Logo depois Israel iria florescer. Ia ter os seus filhos, ia acabar a dor de parto. E os filhos iriam nascer. Verdadeiramente Israel floresceu e cresceu como nação. E é esplêndido o seu florescimento. Portanto, creio que a geração que contemplou o renascimento da figueira é a mesma que verá os eventos pronunciados por Jesus em seu sermão profético, que é Mateus 24, 34. E esta geração é a nossa, que começou em 1948 com o renascimento de Israel, ano em que Israel voltou a existir como nação. Eu, olhando para essa palavra, estudando essa palavra, meditando, eu me emocionei de alegria em saber que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou quando ele estava na terra se cumpriu ou está se cumprindo na íntegra. Eu não entendi muito bem esta palavra logo no começo. Para mim poder entender esta palavra aqui, eu li várias vezes esse texto. Eu lia, voltava, tornava a ler, passava mais uma hora, duas, eu lia de novo. E assim eu fui lendo para mim poder entender, poder captar, colocar que na realidade não era uma árvore qualquer que Jesus tinha amaldiçoou uma árvore qualquer, mas o símbolo dela era a nação de Israel, porque tinham rejeitado, não tinha nem o fruto quando Jesus chegou lá e começou a falar da sua palavra, do seu amor. Não tinha fruto, eles não geravam nada, eles não queriam nem saber. Glória a Deus. Então Jesus foi e amaldiçoou uma árvore, simbolizando a nação de Israel. Olha o que Deus fez e está fazendo com o mundo e com a nação brasileira. Ele soprou esse vírus, Covid-19, para que o povo possa entender que Ele é Deus e que Ele sabe de todas as coisas, que Ele manda em tudo. E quem somos nós para querer questionar com Deus? Na Bíblia eu só conheço um que ganhou Deus, foi Jacó. Ele lutou com Deus e venceu o anjo. Mesmo o anjo ter ferido ele, mas ele conseguiu lutando até o final e só largou quando o Senhor o abençoou. Abençoou ele e mudou o nome dele. Quando o anjo perguntou para ele, como é teu nome? Ele disse, é Jacó. Tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E parece que eu estou vendo Jacó chegar assim e dizer, ô seu anjo, e o que quer dizer Israel? O anjo olha para ele e diz assim, Israel significa príncipe de Deus, porque tu como homem lutaste com Deus e prevaleceste. De lá para cá eu nunca mais vi ninguém lutar com Deus e vencer, a não ser através do amor, da paz,
da tranquilidade, da palavra que a gente fala. Deus vai tirando tantas coisas que vêm sobre a gente para afetar a nossa vida espiritual, material, conjugal, ministerial. Mas Ele estende a sua mão e nos dá a vitória. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Verdadeiramente Israel floresceu e cresceu. Tá? Em 1948, com o renascimento de Israel, ano em que Israel voltou a existir como nação. Olha o tempo que passa. 70 anos depois de Jesus ter subido aos céus, tocaram fogo na cidade de Israel, na nação de Israel. E agora já, em 1948, Israel nasce novamente e começa a dar os seus frutos. Eu vi uma reportagem um dia desse na televisão, já cheguei no final, não deu para me entender direito, mas até onde eu entendi é que eles tinha um camarada lá, uma pessoa, um médico, um cientista, não sei o que era, falando que o remédio para essa Covid-19 era simplesmente fazer um gargulejo com limão e um material que coloca na carne para amolecer. Eu esqueci o nome agora. Carbonato, bicarbonato parece. Coloca na água com uma banda de limão e garguleja. Não engole, mas sim só garguleja e depois joga fora. Daqui a pouco faz de novo, 3 vezes ao dia. Eu nunca vi dizer que Israel foi afetado com essa coronavírus. Porque eles se preveniram antes. Porque o Senhor dá entendimento para os seus filhos, para se livrar das pragas. Se os nossos governantes tivessem prestado atenção logo no começo, em fevereiro, quando começou essa praga a chegar ao Brasil, mas eles, com a ganância de querer fazer o carnaval, não falaram nada. Vieram falar já em março, quando começou o povo morrer com essa doença. Aí não tinha mais remédio, porque tem que ser curado logo e começar com o sentir os primeiros sintomas, começa a tomar o remédio. Ok? Mas vamos deixar para lá, porque eu não sou médico e nem estou dando uma aula de medicina. Eu estou apenas dando uma palavra de Deus para os meus irmãos que estão me assistindo aqui nesse momento, né? Se tudo o que Jesus profetizou sobre a primeira geração, a figueira estéril, que Cristo amaldiçoou, se cumpriu, o que ele predisse sobre a segunda geração também se cumprirá. O que foi que ele disse para a segunda geração? Devemos estar alerta, pois a geração que viu a figueira brotar em 1948, em 2018, ela completou 70 anos de existência. O quê? Faça as contas aí. 1948 para 2018, 70 anos. Moisés disse que a nossa idade seria de 70 anos. Quem passasse disso seria apenas fadiga e canseira. Israel, como o relógio de Deus, marcando a hora e os minutos em que é a volta de Cristo, no ano 2018, ela completou 70 anos. E você pode prestar atenção, de 2018 para cá, que só é perseguição, só é doença, só é pestilência, só é vírus, pandemias e etc, e etc. Será que não dá para o povo entender que Jesus está dando um alerta para nós hoje, no ano 2020? Nós já temos praticamente com 2 anos que completou a idade média do homem, ou seja, do povo de Israel, que é o relógio de Deus, que é o povo escolhido. Aí alguém me pergunta assim, e por que Jesus ainda não veio buscar se já completou a idade? Não, ele disse que a partir daí só é fadiga e canseira. Quem passasse de 70 anos, só era cansaço e fadiga e canseira, estresse, pressão alta, pressão baixa. Tudo quanto é coisa começa a aparecer no homem. Ok?
E por que que... Deixa eu ler uma coisa. A teologia diz... Eu fiz teologia, eu gosto de teologia. Não coloco a minha vida, isso para minha vida, como seja uma prioridade, não. Eu fiz bacharelado em teologia, fiz mestrado em teologia, pela graça de Deus. Mas eu não coloco isso na frente. Eu coloco atrás de mim. O apóstolo Paulo disse que ele pegou tudo aquela sabedoria que ele tinha e fez disso um adubo para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então eu fiz para me aprender a conhecer melhor a palavra de Deus, ter mais agilidade para entender as coisas de Deus. Mas a teologia diz que, pelo calendário judaico, judaico-arcaico, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Então, de Adão até Noé, foram 2000 anos. 2000 anos. De Adão a Noé, 2000 anos. Faz da memória, se eu me lembro como é que está escrito lá. De Adão a Noé, 2000 anos. 2 dias. De Noé até Cristo, até o nascimento de Jesus, mais 2000 anos, 4000 anos. E da era de Cristo já temos com 2020 anos. Vocês lembram que houve uma profecia que o mundo ia se acabar no ano 2000, justamente porque estava completando os 6.000 anos da existência. 6.000 anos. Foi os 6 dias que Deus trabalhou e descansou no 7º. Após os 6 dias, ele descansou no 7º dia. Que os cristãos chamam-se o dia do Senhor, né? Tá. Então nós já temos passado 20 anos, segundo o calendário. Que já era para Jesus ter vindo. Já era para nós estar lá tomando café com Abraão, Isaac e Jacó. Já era para ter terminado a grande tribulação. Já era para nós ter entrado... Nós estávamos no milênio. Já era para nós estar no milênio. Jesus leva a igreja, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, são 7 anos. Depois dos 7 anos de tribulação, Jesus vai descer e vai consumir essa terra, vai transformar essa terra, vai descer do céu a Nova Jerusalém, ataviada como uma noiva para o noivo. E os crentes, os que foram arrebatados, os filhos de Deus, os sinceros, os honestos, os preparados, as pessoas que estão vivendo para Deus, vão voltar com ele para morar 1000 anos de novo aqui na terra. Só que não é nessa terra, essa terra aqui vai queimar. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo, vai queimar tudo. Vai ser uma nova terra e um novo céu, que vai ser preparada para que esse povo que foi arrebatado vim morar aqui 1000 anos. E já era para nós estar no milênio, aonde os nossos filhos vão casar com 400 anos, 500 anos, 600 anos. A Bíblia diz que nós vamos plantar e vamos colher. Nós vamos ver os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Mas por que isso ainda não aconteceu, pastor? Ainda não aconteceu, querido, porque falta 2 dias na história que eu falei. Parece que foi ontem que eu falei, foi antes de ontem. Falta 2 dias na história. Um dia que Josué fez o sol e a lua parar. E um dia que Acais fez um relógio para a sombra do sol recuar 10 graus. Então praticamente o dia inteiro. Então faltam esses 2 dias na história e que o homem não sabe disso, não compreende isso. Só compreende isso quem busca a presença de Deus. E Deus dá graça para ele entender. Ok? Então, está determinado a figueira Israel que brotou em cumprimento à palavra de Deus. É como o relógio divino a revelar o horário em que nos encontramos dentro da presente dispensação da graça. Hoje nós estamos dentro da dispensação da graça. Lembre-se que Jesus não disse o dia
nem a hora em que virá. Mas nós deixou bem claro que saberíamos o tempo exato em que ocorreria o cumprimento de suas profecias. E dentro desse contexto bíblico, sem dúvida nenhuma, o próximo evento no plano profético é o arrebatamento da igreja. Não tenho nenhuma dúvida disso. Que o próximo evento a acontecer é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Você pode dar um glória para Jesus. Aleluia. Eu acho graça diante de Deus quando eu começo a falar do seu amor, da sua grandeza. E estudar alguma coisa para me entender. E como eu estava precisando tirar isso de mim, colocar em algo, falar para alguém, então eu busquei a Deus e Deus mandou que eu fizesse essa live e falasse para você. Minha língua tem vezes que atrapalha porque eu sou meio misturado, mas Deus é Deus, irmãos. Deus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso batizador com o Espírito Santo e com fogo, é o nosso curador, é o nosso médico. É o nosso médico. Eu ouvi falar em médico, eu vi um testemunho de uma irmã, ela botou no WhatsApp, dizendo assim: meus irmãos, eu estou aqui agradecendo a Deus e vou falar para vocês o que Deus fez comigo. Ela dizendo, o marido dela pegou o Covid-19, passou mal, não conseguia respirar, tossia demais, doía o peito. E ela parece que foi no hospital, não sei se ela foi no hospital, e mandaram de volta para casa porque não tinha leito. E ela pegou, foi orar. E disse assim: Deus, eu não tenho recurso, meu marido está morrendo. Me dá aí um remédio, me ensina, manda alguém falar para mim, fala no meu coração, faz alguma coisa, porque tu és o Deus verdadeiro. E ela disse que no momento que ela estava orando, ela sentiu fortemente aquilo no coração dela, dizendo assim: faz um chá de boldo com limão e dá para ele tomar morno. Ela se levantou da oração, ela falando isso no WhatsApp, se levantou da oração e correu e foi, pegou o boldo. Boldo não, jambu, desculpe. Jambu. Você conhece o jambu, né? Aquele que dá rasteira, tem uma florzinha que toma com tacacá, que é gostoso. O chá do jambu com limão, uma banda de limão, jogou dentro, deixou ferver, deixou quase ficar frio, ficar morno e deu para ele tomar. E ela mostrou o marido dela sentado numa cadeira, já recuperado depois de 3, 4 dias. Então Deus tem o seu remanescente, irmão. Deus tem a hora certa para tratar com a gente. Você está preocupado com essa doença, com essas coisas aí? Te preocupa com isso, irmão. Te preocupa em buscar a Deus. Te preocupa em fazer a obra de Deus. Te preocupa em colocar a tua vida no altar de Deus. E deixa que as outras coisas Deus faz. Salmo 37 diz assim: confia no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que obram iniquidade. Agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. É só se agradar de Deus, é só buscar a Deus, é só fazer algo para agradar o Senhor. Abacuque, quando fez 2 perguntas para Deus, a primeira pergunta que Abacuque fez para Deus foi: até quando, Deus, o Senhor vai deixar eu ver essas coisas? Essas tribulações na terra, essa angústia, essa ladruagem, essas pouca vergonha. O Senhor manda eu vir para cá profetizar, eu chego aqui, estou vendo essa vexação aqui na cidade. E Deus disse para ele: calma, Abacuque, eu tenho algo para resolver. Eu vou usar uma nação forte e poderosa que vem à largura da terra, tomando as casas e possuindo as casas que não são suas.
quando Abacuque ouve essa palavra de Deus, ele fica atônito e faz uma outra pergunta. Mas não é o Senhor que é o Deus tão grande e tão santo? E que os teus olhos não podem ver essas coisas? Como é que o Senhor vai usar umas pessoas mais ímpias do que o teu povo para punir o teu povo? Aí Deus diz para Abacuque, mas eu já tenho um plano para punir eles também. Aí ele diz assim, faz uma placa bem, escreve com letras bem grandes, para aquele que passar correndo lá na rua possa ler. Porque o tempo é determinado. Glória a Deus. Se tardar, Abacuque espera, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Quando Abacuque ouviu isso de Deus, ele escreveu o capítulo 3, dizendo assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra e fiquei com medo. Eu estou com medo, Senhor, da tua palavra. Porque o Senhor é um Deus que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre com aquilo que o Senhor fala. Aí ele ora e diz assim, ô Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz notificação. Quando tu te irá, lembra-te que tu é um Deus de misericórdia. Aí ele continua dizendo, pode faltar comida, pode morrer as vacas do campo, pode as ovelhas ser arrebatadas, mas eu continuo sendo crente. Eu vou confiar em Deus. Então, irmão, não se preocupe com esse tipo de coisa aí, se preocupe em buscar a Deus. Se preocupe em fazer a obra de Deus. Porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Está preocupado com dívida? Está preocupado que o comércio diminuiu? Está preocupado com tantas coisas? Não te preocupa com isso, irmão. Jesus está vindo aí. Se ele voltar hoje, tudo isso vai ficar aí. Se você estiver preparado, claro, né? Tudo vai ficar aí. Então para que juntar tesouro? Não ajuntei tesouro na terra, onde a prata, a traça rói e o ladrão rouba e mina. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem invade. E é onde ninguém pode roubar. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Irmãos, creio que somos a privilegiada geração que verá a volta de Jesus. Esteja atento aos sinais ao seu redor. Prepare-se. Busque o Senhor. Santifique-se ainda mais, pois o nosso Senhor está voltando. Glória a Deus. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 16. Ok? Olha o que é que ele diz aqui. O que é que Paulo fala aos irmãos em Tessalônica? Regozijai vós sempre, orai sem cessar, verso 17. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com vocês, para com nós. Regozijar, se alegrar, se alegre sempre, fique sempre feliz. Nunca fique de cabeça baixa. Nunca pense que o inimigo venceu. Não, ele não vai vencer. Ele não vai vencer, porque quem vence somos nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero interceder por você, se você quiser. Me mande um sim aí.
Vá naquele coraçãozinho lá e compartilhe. Eu quero ver seu nome aparecer, que eu quero ler para... Eu quero orar por você nesse momento. Ok? Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, para sempre. O nosso Deus é um Deus trino e poderoso. Foi Ele quem criou os céus e a terra. Não esqueça que a figueira brotou e já completou 70 anos. E nós estamos vivendo já na fadiga e na canseira dos 70 anos de Israel, do povo de Deus. Só está esperando a qualquer momento o Senhor receber a ordem e descer com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Aqui eu posso ver o nome da irmã Valdelice Miranda e também o irmão Saulo Rocha, que disse para mim: sim, eu vou orar por ti, meu irmão. Mas eu vou esperar mais alguns que ainda vão dizer sim. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Eu não sei se vai ser daqui a pouco, vai ser de madrugada ou pela meia-noite, ao amanhecer. Mas uma coisa eu sei, que Jesus vai voltar. Que Jesus está vindo aí buscar o seu povo. Glória a Deus. E eu quero ir com ele, junto com você, só numa carruagem. Glória a Deus. Eu quero abençoar você através desta palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo aí e que está preocupado, o Senhor fala no meu coração que daqui a 2 dias, de hoje a 2 dias, você vai ver a mão de Deus estendida sobre você. Você está desesperado, está querendo trabalhar, atrás de emprego, não consegue emprego. Deus vai abrir uma porta para você. E você vai dizer assim: só o Senhor é Deus. Você vai cantar, porque Deus vai alegrar o teu coração. Fica com essa palavra. Eu vou orar por ti agora, em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus de misericórdia, eu quero te apresentar esses irmãos que estão me assistindo, que estão comigo nessa live, nesse momento, Pai. Todos aqueles que ouviram, que assistiram, que o Senhor venha abençoar de uma maneira especial. Que o Senhor venha colocar no seu coração a paz, a tranquilidade, a esperança. E que as portas podem ser abertas para que os teus filhos entrem por esta porta e venha suprir todas as necessidades da sua família. Abençoe os demais irmãos, os pastores, os evangelistas, os missionários que estão nos valados, nos igarapés, nas montanhas. Aqueles que estão lá, Senhor, na janela 10x40, naqueles países onde nunca ouviram a Tua palavra. Mas eles estão lá, colocando nas garrafas a Tua palavra e soltando para alguém que pegue. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir a necessidade dos meus irmãos. Aqueles que estão passando necessidade, estão morrendo de fome, as crianças morrendo de fome dos países comunistas. Em outros países, Senhor, onde a fome tem assolado, estende as tuas mãos de misericórdia e abençoa e manda o refrigério.
porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Olha para a nossa nação brasileira, para os nossos governantes, presidente da República, os governadores, prefeitos, deputados, senadores, todos os nossos irmãos, Pai, que professam o Teu nome e que acreditam em Ti. Que o Senhor venha abrir o entendimento, dando paz e saúde para ele e sua família, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Paz do Senhor, que a graça do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus.